Olá, boa tarde. Aqui quem vos saúda é o pastor Amaury Romanato, pela misericórdia de Deus, hoje missionário, pelo campo da Assembleia de Deus MSBN, com sede em Guarapuava, cujo pastor-presidente, o pastor Antônio Domingos dos Santos, que é o nosso pastor-presidente. E eu venho, nessa tarde, querer compartilhar com vocês um pouco da minha história. Para quem não me conhece, eu sou um ex-presidiário e sou um ex-usuário de crack. Eu conto o meu testemunho com muita alegria, com muita satisfação. Mas antes de entrar no meu testemunho, que vai ser breve, vai ser rápido, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 24. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Amém? Irmão, a primeira parte é o testemunho. Eu fui um jovem que eu aceitei Jesus com faixa de 17 para 18 anos. Foi quando a minha mãe, falecida mãe, que Deus a tenha, me levou pela primeira vez na Igreja Batista. E ali eu aceitei Jesus. Mas como todos os jovens, na maioria cometem loucuras e às vezes cometem estupidezas. E eu fiquei por um tempo na igreja. E depois, me achando jovem demais, eu queria aproveitar o mundo, queria gozar da liberdade. E então, eu saí da igreja. Eu saí da igreja e fui para o mundo. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu fui para o mundo, curti a minha tão sonhada liberdade. Que loucura. Que idiotice. E assim, irmão, depois eu me afastei do evangelho e eu não queria voltar mais. E Deus sempre usava vasos para falar comigo. E eu não dava ouvido. E a minha liberdade veio acompanhada de rebeldia. E então eu saí da igreja. Comecei a andar por caminhos tenebrosos. Até o dia em que eu conheci a maconha. Né? Infelizmente, é assim que começa. E eu percebi que ali eu comecei a fazer uso de maconhas, fumar maconha. E um abismo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu fui caminhando de abismo para abismo. Abismo para abismo. Como eu não queria nada com Deus, Deus permitiu que eu fosse preso. E aí eu fui para a cadeia, fiquei na cadeia. E olha como que é, irmão, interessante essa parte do testemunho. Eu não queria nada com Deus aqui, não queria nada aqui com a obra de Deus. Cheguei dentro da prisão, os próprios bandidos do terceiro comando veio até mim e pediu para mim se eu podia dirigir a igreja lá dentro da Assembleia de Deus Madureira, que tinha 70 membros, e eu relutei, falei que eu não queria nada com a obra de Deus aqui fora, não ia querer lá dentro. E eles falaram que só aceitava eu pastorear lá porque eu já fui crente na rua, tinha experiência. Que experiência que eu tinha. E então, comecei a pastorear a igreja lá dentro. E durante 5 anos eu fiquei na prisão, pastoreando a igreja.
Aí eu vi muitos milagres lá dentro, eu passei por 3 rebeliões. É a outra imagem que mais parece com o inferno, é a rebelião num presídio. Só quem passou numa rebelião sabe o que é um pedacinho do inferno. Eu passei por 3 rebeliões. Pela misericórdia de Deus, eu sobrevivi nas 3, porque Deus tinha um propósito na minha vida. E hoje eu quero te dizer, saí da prisão. Ah, o senhor saiu agora, o senhor saiu direto para pastorear, o senhor saiu direto para a obra. Nananina, não. Quando eu saí da prisão, eu voltei para o mundo. Eu dei trabalho para esse meu Jesus, você não sabe de nada, meu irmão. E agora no mundo, de novo, Deus resolveu mandar uma prova mais severa para a minha vida. Ele resolveu apertar um pouquinho mais. E aí, numa dessas caminhadas, eu levando o traficante para lá e para cá dentro do meu carro, um deles me apresentou o terror das drogas, que é o crack. Uma droga tenebrosa, terrível. E ali na primeira pedra que eu fumei, atrás daquela primeira pedra viriam mais 10 anos de prisão. Mas agora não era uma prisão física, era uma prisão espiritual. Porque se a física não fez nada, Deus então resolveu deixar eu permitir que eu caísse numa prisão espiritual. E por longos 10 anos eu fui escravo do crack. E eu estava no profundo do abismo, no profundo do poço. Minha esposa sempre orando por mim, uma mulher de Deus. Quero até dedicar esse momento para ela. Minha esposa é a missionária Maria Silvana, a mulher mais crente que eu já conheci na minha vida. Ela orou por mim, incansavelmente, não desistiu de mim. Muitos pastores diziam para ela, abandona ele, Deus vai te preparar um outro marido. E a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. E ela suportou, passou por tudo que passou. A vergonha da família, o desprezo de muitos. Mas a minha esposa sempre, sempre, sempre orou por mim. Ia para os montes sozinha, clamar a Deus pela minha vida. Isso é um testemunho que ela vai contar depois, um dia. E se você quiser me convidar para ir na sua igreja dar meu testemunho, a minha esposa também vai fazer parte da parte do testemunho. E ela vai contar o que aconteceu, como que ela descobriu que não era frescura na minha vida, porque eu não estava usando droga por frescura. Quando ela teve a revelação de Deus, quando Deus revelou para ela que era o próprio demônio que estava agindo na minha vida. Eu vi os demônios discutindo para ver quem ia levar minha alma primeiro. Dentro da minha casa, nas madrugadas. Eu saía pelas ruas da cidade, 2, 3 horas da manhã, debaixo de chuva. Oh, irmão, como foi difícil. Como foi difícil para mim, irmão. Como que um rebelde sofre. Como que um desobediente sofre. Jovem, não experimente a ira de Deus. Não experimente. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu caí na mão dos Deus vivos. E ali eu estava perdendo tudo, já perdi a minha dignidade. Como diz o salmista Davi, eu era um estranho dentro da minha casa. E a pior fase da minha vida foi quando eu comecei a roubar dentro de casa. Quando eu comecei a sequestrar os bens dentro de casa para trocar por droga, para poder manter meu vício. O dinheiro do trabalho que eu trabalhava já não era suficiente. Todo o dinheiro. Quantas vezes a minha esposa, irmão, me esperando, tomada banha, toda bonitinha, me esperando para a gente fazer compra.
Ô Senhor. E quando eu chegava em casa, meu irmão, eu já não tinha dinheiro mais. Eu já tinha gastado o dinheiro da compra com drogas. Eu falo isso com muita tristeza na minha alma, com muita tristeza no meu coração. Eu sei que tem famílias que estão passando pela mesma situação. Você tem ente querido aí que está nas drogas, marido, mulher, filhos. Não desista. Não desista dele, irmão. Não desista dela, irmão. Não desista deles. Não desista da sua família. Não abre mão, não entrega eles na mão de Satanás. Vai para o joelho, porque eu te falo com experiência própria, há uma ação demoníaca por trás de tudo isso. No testemunho da minha esposa, o dia que o diabo afrontou ela na porta da igreja, falando, tirando sarro dela, porque ela estava orando por mim, sendo que eu já estava no fundo do poço. E Deus permitiu, irmão, que eu passasse por mais esse vale através da minha rebeldia. Foram 10 anos escravos do crack. Eu não tinha mais nada, eu não tinha roupa, não tinha relógio, eu não tinha sapato. Vendi vários smartphones a troco de droga. Eu ganhava um tênis hoje, daqui 3 dias eu estava trocando tênis por pedra. Irmão, eu vivia a minha cracolante. Eu vivia a minha cracolante. Eu sei o que é sofrer, eu sei que você que é mãe está sofrendo. Eu sei o que você é pai está sofrendo, você que é família, eu sei o que vocês estão sofrendo. Como eu, como jovem, muitos jovens estão dentro da cadeia hoje, porque não aceitaram, não ouviram a voz do Senhor. Eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, esse testemunho, mas eu sei que talvez você está dentro de uma cadeia, talvez você está dentro de uma clínica de recuperação. Mas eu falo dizer para você, sem Jesus, a sua luta será quase que inútil. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. E eu, irmão, entendi que o fundo do poço, abaixo do fundo do poço, ainda tinha um porão. Era mais profundo do que eu imaginava. E somente através, para resumir, meu testemunho ficar tão grande, porque eu vou dar o testemunho completo na igreja. Onde você me convidar, eu vou aí na igreja para dar meu testemunho. E eu percebi, irmão, o quanto eu sofri dentro daquele lugar. O quanto eu padeci quando eu estava nos braços do diabo. Eu vendi um carro, irmão, novo, na biqueira. Eu troquei um carro na biqueira a troco de pedra de crack. E não foi uma pedra não, foi um tijolo de crack. E naquele tijolo eu fiquei 3 dias no mato fumando, dia e noite, noite e dia. Eu não sei como eu morri de overdose, irmão. Eu não sei como meu coração não parou, como eu não sofri uma parada cardíaca. Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tinha uma obra na minha vida. E um dia com os bolsos cheios de droga, não aguentando mais, comecei a roubar dentro de casa, comecei a roubar dos meus filhos. Ninguém deixava carteira, ninguém deixava celular em cima das mesas, em cima do armário, porque corria risco de eu pegar tudo que eles tinham. E o meu testemunho é muito grande, irmão. Eu não vou conseguir resumir tudo aqui. Chegou a parte da separação, quando essa mulher de Deus não aguentou mais. Ela sendo mulher de Deus como ela é, de oração, ela não suportou mais. Porque eu comecei a roubar bujão, comecei a roubar as coisas dentro de casa. Aí foi o ápice da queda, da destruição do nosso relacionamento. Meus filhos choravam
às vezes sozinho pelos cantos, mas as lágrimas dos meus filhos não me comoviam, porque eu era dominado pelo vício das drogas, pelo maldito vício das drogas. Eu só ficava feliz quando eu sabia que naquele dia eu ia usar droga. Quando eu tinha dinheiro para usar droga, eu ficava feliz. Mas, irmão, o abismo é muito mais profundo do que você imagina. Jovem, Senhor, senhora, irmão, escapa-te pela tua vida. Entrega a sua vida para Jesus hoje, antes que seja tarde demais. E aí, irmão, eu troquei um carro na biqueira. Aí eu percebi o quanto eu estava entregue, envolvido e dominado pelas drogas. Eu às vezes lido com drogados na igreja, eles falam para mim, pastor, eu tenho domínio, eu paro quando eu quero. É mentira do diabo, irmão. Você não para quando você quer, não. Você só vai parar quando você morrer. Quando você morrer, você vai parar, irmão. Mas se Jesus entrar na tua casa, se Jesus entrar na tua vida, se você acreditar nesse testemunho, se você acreditar no poder dessas palavras, você não vai morrer na sarjeta, não vai morrer na Cracolândia, não vai morrer nas drogas. O Senhor vai te resgatar primeiro. O Senhor vai te resgatar. E eu oro para que Deus envergonhe o diabo mais uma vez, tirando você do fundo do poço. Mas foram muitas recaídas, viu, irmão? Eu vou resumir. Foram muitas caídas até chegar onde eu precisei chegar. Até que um dia, eu com meus bolsos cheios de pedra, tinha umas 30 pedras de crack, porque daquela pedra que eu peguei do carro, eu fiz várias porções para me vender. Já não estava querendo só usar, estava querendo vender também. E aí, meu irmão, eu entrei num terreno baldio, a baqueara tinha 1 metro de altura, um terreno baldio com a baqueara de 1 metro de altura. Eu entrei no meio daquelas baquearas, deitei no meio da baqueara e comecei a chorar. Eu lembrava dos meus filhos. Eu lembrava de tudo, irmão. Eu lembrava de tudo. Até que um dia eu peguei as pedras, comecei a jogar fora, jogar para aquele quintal e falei, Senhor, se o Senhor me aceitar do jeito que eu estou aqui, eu quero ser um missionário, Deus. Eu quero ser um missionário na sua obra. Já faz muito tempo que a gente pastoreia, mas como missionário, faz 8 anos que nós somos missionários, eu e minha esposa. Aqui em São José dos Campos. Então Deus aceitou a minha proposta naquele dia. Graças a Deus, Ele aceitou a minha proposta. E hoje fui restaurado. Mas foram as várias caídas. Minha mãe dizia, vamos só esperar morrer para nós comprar o caixão para ele, porque não tem mais solução. Eu chegava na casa da minha mãe, drogado, 1 hora, 2 horas da manhã, alucinado. A coitadinha da minha mãe que hoje o Senhor recolheu, pelo menos ela teve o privilégio de me ver liberto pelo poder do sangue de Jesus. Ela desesperada, porque as famílias ficam desesperadas, e eu não culpo você, mãe, eu não culpo você, pai, que às vezes toma as atitudes desesperada acerca do seu filho, do seu familiar, do seu ente querido. Minha mãe jogava balde de água na minha cara, irmão, 1, 2 horas da manhã, e eu acabava dormindo, às vezes em cima do tapete onde o cachorro dormia, esperando amanhecer o dia, e as válvulas do meu coração, dava para escutar as válvulas do meu coração batendo totalmente sem, sabe, irmão, sem sintonia, prestes a morrer, a sofrer de infarte, uma parada cardíaca, mas Deus nunca deixou. Deus estava comigo ali. Deus estava presente na minha vida ali. Eu sou fruto de oração, irmão. Muitos me abandonaram, muitos esqueceram de mim. Muitos diziam para minha esposa, casa de novo, porque esses casadores que larga de mulher, troca de mulher igual troca de roupa, troca de marido igual troca de roupa, é porque não tem vergonha na cara, irmão. Me desculpe a expressão. Acostumou com essa vida de ficar, pega um e larga outro. Porque se tiver um amor de verdade, a pessoa pode não estar perto, mas o coração nunca abandona. E a minha esposa
maravilhosa esposa que eu tenho lutou por mim. Eu era um estranho dentro da minha casa, como diz o salmista Davi. Imagine você andando dentro de casa e todo mundo escondendo as coisas para você não roubar. Mas resumindo, no último Deus me deu uma visão, um sonho. Ah, mas você estava na droga, eu estava me levantando e Deus me deu uma visão. Deus me mostrou a minha morte, mostrou a minha execução, mostrou o meu velório. Eu via perfeitamente, irmão, um tiro na testa, jogado dentro das águas, amarrado com saco preto e jogado dentro das águas. Quando eu saí das águas, eu percebi que não tinha vento, eu não escutava barulho, não havia, o tempo para mim estava parado. E quando eu peguei na beira do barranco para sair, quando eu peguei numa mureta de concreto para subir, a minha mão passou direto. E eu percebi que eu estava morto. Quando eu olhei, na margem do rio vinha surgindo um senhor de cabelo grisalho. Oh, glória! Esse senhor talvez está indo ao seu encontro nesse dia de hoje. Talvez ele está indo ao seu encontro, jovem, esse dia de hoje. E aquele senhor chegou na beira do rio, olhou para mim e disse: jovem, eu fiz de tudo para te salvar. Eu fiz de tudo para te ajudar. Mas você não quis. Você não quis. Deus não pode fazer nada por você se você não quiser, irmão. Deus não vai fazer nada por você se você não quiser, se você não se decidir. Tome uma posição, tome uma atitude hoje, antes que o diabo ceife a sua vida e te leve para o inferno. Eu quero resumir meu testemunho porque é muito grande. Foram várias recaídas, mas eu fui lutando, fui orando, fui abandonando os tais de amigos do mundo, que no mundo você não tem amigo. A Bíblia diz que é amigos, que é mais chegado que o irmão. Eu tinha uma família que me amava, que me ama, e eles lutaram por mim. Por isso que eu estou aqui hoje, pela bondade de Deus. Hoje, antes eu era a imagem do diabo, hoje eu sou a imagem de Deus. Antes eu era um projeto falido, um projeto destruído. Hoje eu sou um projeto de Deus. Fui pastor de cadeia? Sim. Sou ex-cadeieiro? Sim. Fui ex-usuário de crack? Sim. Mas hoje eu sou liberto. E o meu testemunho vai também te libertar. O meu testemunho vai te ajudar a se levantar. Aleluia, porque não foi em vão que eu passei por esses lugares. Hoje eu tenho autoridade da palavra de falar para você que Jesus liberta o drogado, que Jesus liberta o craquento, que Jesus liberta, aleluia, o cheirador de farinha. Jesus liberta, eu conheço, aleluia, sei que o poder dele, aleluia, não tem fim. Quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui e quero te deixar um convite, vai na igreja para você ouvir mais o testemunho. Tem muita coisa ainda, muita coisa, que você ainda vai dar muita risada e você ainda vai dar muito glória a Deus e vai ver o quanto que Jesus é bom. Nós estamos localizados aqui na rua Antônio Augusto de Magalhães, número 146, São José dos Campos, Jardim Santa Inês 1. Tá eu, pastora Mauri, pastora Silvana, para te receber com muito carinho aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus MSBN, cultos, quarta, sábado e domingo, a partir das 19h15. Eu espero você. Venha fazer parte dessa grande família, que a Assembleia de Deus MSBN não é a igreja, é uma família. Entenda isso, é uma família. Nós nos importamos com você. Espero um dia te encontrar melhor do que você está hoje. Venha na igreja, aceite Jesus, tome uma decisão. Se você continuar assim, você vai para o inferno, vai perder os projetos. Deus tem bênção na tua vida. Quem tem promessa não morre, é mentira do diabo. Quem tem promessa morre. Se não dá ouvido a Deus, morre e vai para o inferno. Mas Ele quer te libertar e quer te fazer um novo homem. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou nascido de novo. Hoje eu sou liberto pelo poder do sangue de Jesus. Muito obrigado. Quero terminar aqui orando com você e pelas famílias que estão sofrendo por causa do maldito vício das drogas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta família, eu oro por essa mãe, por esse pai, que eles estão desesperados, Senhor. Eles não conseguem achar uma solução. Eles não conseguem encontrar, Senhor, um braço, alguém para os ajudar. Eles correm de clínica em clínica, mas as clínicas muitas vezes só pioram a situação. A pessoa sai de lá mais viciado.
Sai, a pessoa sai de lá com mais desejo de usar droga. Igual eu saí de lá, Senhor, e fui direto para a boca usar droga. Porque lá você só está afastado das drogas. Porque a verdadeira libertação vem de dentro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o Filho vos libertar, você vai ser livre. Jesus vai te libertar, você vai ser livre. Crê na verdade e a verdade te libertará. Em nome de Jesus eu quero agradecer pela sua atenção. Acompanhe nossos testemunhos nas redes sociais. Se você quiser nos convidar para ir na sua igreja, se você quiser nos convidar para ir na clínica de recuperação, dá uma palavra para os meus amigos, os meus amigos que estão lá, que hoje ainda são dependentes, que estão sofrendo, que perderam família, perderam casamento, perderam tudo. Eu quero levar uma palavra, aleluia, de conforto para esses irmãos. Aleluia, eu quero levar uma palavra que vai levantar a sua autoestima e vai mostrar para você que para Deus não existe a palavra impossível. Amém? Beijo no seu coração, um abraço do pastor Amaury Romanato e lembre-se, sem Jesus, você já é um derrotado. Abraço, Deus te abençoe para sempre.